E na semana passada a gente falou sobre a FONC, a reunião do Banco Central Americano, cujo qual decidiu manter a taxa de juros e já está otimismo com corte para 2024. Nesse vídeo agora eu vou te falar um resumo do que aconteceu aí na reunião da semana passada, nesse giro macro semanal que a gente faz aqui segunda-feira de tarde no canal, e vamos falar sobre não só as perspectivas americanas para 2024, mas como que vai ser a economia brasileira. A gente tem uma possível crise na China e talvez um investimento quase que trilionário chegando no Brasil já logo no ano que vem pela BlackRock. Pessoal, você vai entender tudo isso e muito mais aqui no canal logo depois da vinheta. Como sempre, né, começando pelo nosso calendário econômico, mesmo tendo fatos aqui de relevância de 3 estrelinhas aqui, né, no nosso calendário de macroeconomia, ainda assim eu não acho que isso venha a causar grandes impactos agora nesse final de ano. A gente teve a FONC na semana passada, onde foi decidido que a taxa de juros se manteria operando aí em 5,5%. E também uma sinalização de que a partir do ano que vem a gente vai ter cortes na taxa de juros para encerrar 2024 aí com pelo menos 1% abaixo do esperado. Então a taxa de juros que atualmente está operando entre 5,25 e 5,5 ao ano, a partir do ano que vem a previsão é que opere entre 4,25 e 4,5. E isso, né, trouxe um grande otimismo no mercado, euforia, bolsas, tanto brasileira quanto as bolsas americanas aí, chegando próximo a máximas históricas. E o que a gente tem aqui para ficar de olho, né? Alguns eventos importantes. Primeiro, confiança do consumidor. A gente sabe, né, que uma das questões aqui que o Banco Central está mais de olho é justamente o quão aquecido está o mercado de trabalho e o consumo, né, das pessoas empregadas. Então, por isso, pedidos iniciais para o seguro de desemprego e confiança do consumidor são importantes aí de estar analisando. Na quinta-feira vai ser divulgado o PIB dos Estados Unidos, certo? E também tem o PCE na sexta-feira, que a gente sabe que é o índice de inflação que o Banco Central americano mais olha. A próxima reunião do Banco Central americano vai acontecer no dia 31 de janeiro e o mercado já aguarda que a gente provavelmente não vai ter mais aumento na taxa de juros, né? A maior probabilidade é de fato que não haja mais aumentos e 91% do mercado acredita que vai se manter na atual taxa de juros. E como eu havia falado, é bem provável que a gente termine o ano de 2024 com corte na taxa de juros, especificamente falando, cortes aí totalizando 1% ao longo do ano que vem. Isso estimula a economia, isso é o motivo pelo qual as bolsas estão subindo, o próprio Bitcoin subiu, né, bastante quando teve essa notícia, e por conta disso os mercados já começam a precificar esse possível corte. Então, a partir da segunda reunião do ano que vem, que vai acontecer no dia 20 de março, já é aguardado um possível corte na taxa de juros para começar com esse soft landing, né? Cortando a taxa de juros, as pessoas vão para rendas variáveis e mercados aí de um risco maior e saem da renda fixa, uma vez que fica muito mais atraente investir aqui na renda variável, uma vez que a quantidade, né, de juros tá diminuindo e, consequentemente, isso é o que é pago lá na renda fixa. Se a gente pular aqui para o dia 18 de dezembro, ó, as pessoas já estão aqui precificando até mais do que 1%. Ó. Tem gente aqui que já está esperando que a taxa de juros opere entre 4,75 e 4. Então, para isso, a gente teria que ter praticamente redução na taxa de juros em meio que todos os meses até a próxima reunião. Então, a Bolsa de Valores americana ela já está um tanto quanto esticada, né, batendo aí máxima histórica quase. E o mercado está muito otimista. Então a primeira coisa, né, o insight que eu vejo aqui é que talvez o mercado esteja muito otimista com relação a esse corte na taxa de juros. Veja bem, não que isso não seja algo ruim para a economia, é algo extremamente positivo, mas o excesso de otimismo também pode resultar
em cenários aí mais incertos, tá? Inclusive as pessoas estão com uma perspectiva maior do que a própria visão do Banco Central, que é quem faz o corte na taxa de juros. E uma outra questão para a gente ficar de olho, que eu até já comentei aqui no canal algumas vezes, é sobre a bolha imobiliária chinesa, tá? E isso pode impactar principalmente o Brasil. Então, mesmo a Bolsa de Valores brasileira subindo, isso merece muita atenção. A China, historicamente, né, a população lá gosta de investir em imóveis, certo? É considerado um investimento aí bastante conservador e devido ao aumento da população ao longo das últimas décadas, principalmente, né, desde o século passado até agora, o século 21, a gente vem vendo a China ser uma das maiores potências, não só nessa questão da construção civil, né, mas também um aumento populacional, um aumento demográfico muito grande. E isso faz com que a China busque construir vários imóveis. Então a gente não só tem um aumento muito grande da população, mas também é uma população que gosta de investir em imóveis justamente visando que esses imóveis vão se valorizar porque a população está sempre crescendo, certo? Só que, obviamente, vai chegar um ponto onde ou a população vai deixar de crescer ou então vão ter mais imóveis do que pessoas. Por quê? Não tem como isso crescer infinitamente, certo? A China tem um território limitado, os recursos são escassos, né? Naturalmente, os casais vão tendendo a ter menos filhos e a própria balança, né? A própria balança biológica já meio que regula essa questão. Porém, a China, ela já tem aí praticamente 30, 40, 50 anos que ela investe pesado no ramo imobiliário. Então, tem várias construtoras que começaram a construir prédios mesmo sem procura, prevendo esse aumento demográfico. E já tem tanto prédio construído na China que estima-se que se um habitante morasse em um apartamento, ainda teriam apartamentos vazios. A quantidade, né, de 1,4 bilhões de habitantes que vivem na China não seria suficiente para preencher todos os apartamentos vazios. E veja bem, a gente está falando que desses 1,4 eles vão morar sozinhos, tá? Porque tem famílias, tem filhos. Então a gente pode considerar aqui que mais ou menos se a gente fosse ocupar os apartamentos aí, ia pelo menos aqui, eu não sei, né, 60% desse número aqui para apartamentos, mais ou menos. Mas uma coisa é fato, tem muito mais oferta do que demanda, não tem tanta gente assim para comprar o apartamento. O que acontece, né? O preço dos imóveis começa a cair, as pessoas investem de uma forma bem pesada em imóveis, então eles vão começar a investir em outras coisas, inclusive já estão investindo, né? Focando bastante em ouro, focando inclusive em Bitcoin, mesmo sendo proibido lá na China, querendo comprar aí ações e títulos de outros países. E a gente está falando da China, que é praticamente a segunda, praticamente não, é a segunda maior economia do mundo. Então, a China ela está entrando numa crise nessa questão imobiliária e o forte dela é justamente construção, expansão, né? O maior mercado lá da China é esse mercado de imóveis, onde a gente já teve ao longo desse ano de 2023 questões de falência. A Evergrande, que era até então a maior imobiliária, a segunda maior imobiliária da China, decretou falência. Então, assim, é uma situação complicada. E quem pode ser diretamente prejudicado com isso é o Brasil. O Brasil é um país que ele vive de commodities, que são as matérias-primas, né? Então a gente exporta muita coisa da agricultura, da pecuária e principalmente também minério de ferro. Certo? Aconteceu o boom das commodities lá em 2002, 2004, justamente por conta dessa demanda de material da China, e a China atualmente é o maior consumidor do Brasil. O Brasil exporta muito aço para a China. Então, se a China entrar em crise, parar de comprar para o Brasil e até começar a produzir seu próprio aço e exportar para o resto do mundo devido à mão de obra barata, isso poderia, de uma forma bem direta, trazer consequências maléficas aqui para a economia brasileira, que basicamente vive de exportação. Então, uma crise lá na China poderia impactar diretamente na economia brasileira. E por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, a Bolsa de Valores está em alta, certo? Eu estou até repensando a minha exposição em ativos da Bolsa de Valores que eu tenho, justamente por conta dessa indecisão do ano de 2024 e desse excesso de euforia na bolsa,
de valores, e até a BlackRock, né, tá querendo investir no Brasil, mas não da forma com que você pensa. Com os Estados Unidos e China lidando com crise interna, a BlackRock propõe Brasil como mapa do investimento. Mas por quê? O que a BlackRock ela tá sugerindo? Basicamente está considerando o corte de juros nos Estados Unidos e a crise de liquidez no mercado imobiliário chinês. Então, com isso, ele está de olho justamente em investir em títulos aqui no Brasil, ou seja, oportunidades no mercado de renda fixa e câmbio aqui no país. Então, eles estão prevendo que aqui no Brasil a gente vai ter o aumento na taxa de juros, né? Então, o Brasil é um dos principais componentes do lado da dívida por diversas razões. Uma dessas é que os juros estão atraentes, os juros eles devem subir. E no lado das ações, ter menos exposição, porque eles estão cautelosos com relação à China. Então, eles querem vir para o Brasil para investir na renda fixa, uma vez que o Brasil pode aumentar a taxa de juros, o que iria desfavorecer o mercado acionário, assim como a própria China pode fazer as ações aqui do Brasil terem uma queda. Eles estão meio que apostando na crise do Brasil, né? A gente sabe que aumento na taxa de juros é uma forma de conter a inflação e frear a economia. Inclusive a Argentina, que está com a maior inflação aí do mundo, está tentando resolver, né, no último governo. Agora o Milei está querendo dolarizar, mas no último governo foi justamente o aumento astronômico da taxa de juros para tentar conter essa inflação, e depois eles tentaram fazer o contrário, né? Tentaram cortar ao máximo a taxa de juros para tentar estimular a economia, o que também fez a inflação aumentar ainda mais, né? Então aqui no Brasil, o aumento na taxa de juros, a BlackRock acredita como sendo uma alternativa, uma vez que a crise no mercado da China poderia desestimular as ações, desestimular o mercado e, consequentemente, isso poderia também resultar no aumento na taxa de juros, certo? Então, o que eu fico de olho agora para o nosso giro macro? Não é mais para fatos e indicadores do mercado americano, e sim para como que o mercado vai precificar esses cortes na taxa de juros para 2024, e aí a gente depende um pouquinho desses indicadores, mas mais como os investidores irão interpretá-los do que a forma com que eles serão divulgados em si, e principalmente o mercado imobiliário chinês. A gente já tem a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, querendo vir para o Brasil justamente para conseguir lucrar em cima de uma crise do mercado imobiliário, do mercado de imóveis, né, imobiliário chinês, na queda das ações aqui do Brasil e no aumento da taxa de juros. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é extremamente importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente semana, um ótimo dia e valeu, galera. Falou!